Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Esse é o segundo vídeo aqui das nossas aulas que a gente está tendo aqui no canal sobre fotografia, né? Lembrando que o tema é exposição e hoje nós vamos falar sobre o obturador ou velocidade de exposição. Bom, para a gente começar a falar sobre isso, vocês têm que entender o seguinte: da mesma forma que a lente abre o diafragma, né, abre a íris dela para poder entrar mais luz e etc., o obturador funciona exatamente da mesma forma. O que é esse tal de obturador? O obturador nada mais é que são duas cortinas, certo? Exatamente isso aqui, elas são duas cortinas que abrem e fecham. Mas aonde que elas abrem e onde que elas fecham? Elas ficam na frente do sensor, tá? E elas que vão decidir o que vai entrar de luz na câmera, no sensor, né, e o que não vai entrar. Ah, mas a gente já não tem aquela luz que passa pela lente e tudo mais? Sim, a gente tem a luz que entra, né, através da lente, pela abertura do diafragma, e essa luz ainda é filtrada pelo obturador antes de passar de vez para o sensor, que ali vai ficar gravada a nossa imagem, a nossa fotografia. Então como é que isso funciona? Vamos lá. Vocês já repararam quando vocês pegam uma câmera fotográfica e ela tem ali em cima, normalmente no visorzinho dela, onde mostra configurações? Esse visor ele mostra algumas configurações ali, abertura, ISO, tal, não sei o que. Uma dessas configurações é a velocidade do obturador ou velocidade de exposição, tempo de exposição, na verdade. Então, se nós estamos falando de velocidade ou tempo, significa que aqueles números têm alguma relação com isso, né? Não são simplesmente números que estão jogados ali. Então, quando você tem ali, por exemplo, 8.000, 2.500, 500, 60 ali descrito no visorzinho da sua câmera, na verdade, esse número significa 1 sobre esse número. E o que seria esse 1? Esse 1 é 1 segundo, ou seja, aquele número representa uma fração x de 1 segundo. Vamos supor que tenha vamos supor que ele esteja mostrando 60, seria 1/60. O que seria isso? 1 segundo dividido em 60, ou seja, 1/60 avos, né? Então, significa que o obturador vai se abrir e fechar num tempo de 1/60 segundos. É bem rápido, né? Mas isso não é considerado uma velocidade tão alta assim. Não, tem câmeras aí que chegam a muito mais que isso, por exemplo, a 1/8000. Então você tem como controlar isso. Da mesma forma que você pode deixar esse tempo mais rápido, você pode deixar ele mais lento, como 2 segundos, 4 segundos, ou até mesmo utilizar, a câmera tem um modo chamado de bulb, normalmente é um Bzinho que aparece ali, e você consegue configurar o tempo de exposição que você quer. Mas tudo bem, ótimo, legal a gente saber disso, mas para que serve tudo isso? Para que eu vou deixar o meu tempo de exposição mais curto, mais longo? O que isso vai interferir na minha fotografia? Vamos primeiro falar então da curta exposição, do tempo de exposição curto, ou seja, velocidades altas. Isso é um artifício muito usado para quem trabalha, por exemplo, com esporte. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Já se pegou na situação de estar fotografando com o celular, por exemplo, na hora que alguém se mexeu na foto, saiu aquele borrão? Pois é, isso acontece quando a gente está com uma velocidade baixa, um tempo de exposição longo. O nosso obturador fica aberto por mais tempo, logo mais coisas acontecem na nossa cena, e quando ele se fecha, ele registrou aquilo tudo. Logo vamos falar o porquê de registrar isso tudo, tá ok? Mas vamos lá. Se você quer capturar um movimento rápido, deixar a sua imagem mais congelada, mais parada possível, por exemplo, você vai pegar um carro em movimento, uma bike em movimento, você quer aquela imagem perfeita, 100% nítida e tal, tudo mais, tudo congelado, sem nenhum tipo de borrão, você vai ter que usar velocidades altas, ou seja, você vai ter que usar, por exemplo, aí 1/1500, 1/2000, de repente você congelar sua imagem, ou até mais, dependendo do objetivo que você queira. O tempo curto de exposição ele é bem interessante justamente por isso, pelo fato de você conseguir congelar imagens. Então muitas vezes você consegue produzir efeitos bem interessantes. Por exemplo, você já observou uma fotografia onde você vê uma cascata, ou vamos supor, um cachorro saindo do rio, da praia e tal, e se chacoalhando, e aquelas gotas de água todas perfeitamente nítidas e congeladas, como se literalmente tivesse congelado, né? Esse é o efeito, né? O curto tempo de exposição, velocidade alta do obturador causa na sua fotografia. Ele vai deixar a sua imagem em termos mais nítida, com menos movimento, com uma sensação de congelamento, certo? Então, dependendo do que você queira, por exemplo, quem trabalha com retrato e tal, que precisa fazer essa imagem mais congelada, tal, mais perfeitinha e tal, etc, é interessante fotografar com velocidades altas do obturador, para você não ter nenhum tipo de borrão na sua imagem e a fotografia não ficar legal. Agora vamos falar da parte do tempo de exposição longo, né, da velocidade lenta de obturador. Se com uma velocidade
alta você tem um congelamento, com uma velocidade baixa você tem o contrário, você tem movimento. E esse movimento na fotografia, ele é reproduzido através de borrão, não é desfoque como a gente viu na questão do diafragma, é literalmente um borrão, rastro. Vamos supor, se eu estivesse fotografando aqui agora com a minha velocidade de obturação em 1 segundo, 1 segundo é tempo suficiente para eu fazer isso aqui, ó. Entendeu? 1 segundo já é suficiente para fazer isso. 1 segundo é o suficiente para fazer isso. Então o que acontece? Quando eu faço isso e a câmera está com o obturador aberto, ela vai registrar esse movimento, desde que tenha luz suficiente para ela conseguir enxergar. E esse movimento, ele pode ser tanto o movimento do que está sendo fotografado, quanto o movimento da própria câmera. Inclusive, uma coisa interessante para vocês, se vocês estão fotografando com a câmera na mão e vocês não querem ter uma imagem borrada, o interessante é vocês usarem pelo menos a velocidade de obturação em 1/60, alguma coisa próximo disso, 1/80, se você não tem muita estabilidade e tal. Uma velocidade mais confortável de obturador para você conseguir segurar e clicar com a câmera na mão. Porque mesmo que você não perceba, quando você está com a câmera na mão e você vai fotografar, esse movimento aqui, quando você aperta o botão do clique, ele acaba produzindo um movimento na câmera, né? Então, dependendo da velocidade que você esteja, esse simples movimento já é o suficiente para borrar a sua imagem. Se não é o que você quer, use pelo menos essa velocidade 1/60 ou mais, de acordo com o que você quer ali de exposição para sua imagem também. Muitas vezes pode parecer até uma coisa indesejável para fotografia, e dependendo da sua área realmente é. Mas também dá para criar efeitos muito interessantes com velocidade lenta de obturador. Vocês já viram, por exemplo, algumas fotos noturnas de céu à noite, onde você vê as estrelas bem fortes, com um brilho bem intenso, e muitas vezes você consegue ver até outras coisas além das estrelas e tudo mais. Aliás, com o efeito de longa exposição, lógico, aí seria uma exposição bem longa, a gente consegue até reproduzir o movimento, o rastro, né, que as estrelas fazem no céu a partir do movimento delas. Aliás, o movimento delas não, o movimento da Terra, certo? Como durante a noite a Terra vai girando até amanhecer, quando você começou a sua foto, a estrela estava aqui. A partir do momento que a Terra vai girando, esse ponto ele vai aos pouquinhos se movendo, certo? E isso vai formar um rastro na sua fotografia. Por quê? Justamente porque aquele ponto de luz se moveu enquanto seu obturador estava aberto. Ou seja, tudo que está iluminado, né, tudo que a câmera consegue enxergar enquanto o obturador está aberto, ela vai registrar. Só que diferente de um vídeo, onde você tem várias imagens, né? Por exemplo, quando você tem um segundo de vídeo, normalmente você tem uma quantidade X de frames, né? Vamos supor, 24 frames por segundo. Significa que em 1 segundo você tem 24 imagens. Na fotografia não tem isso. Na verdade é o inverso, né? Porque nós temos uma imagem para X tempos. Ou seja, diferente do vídeo, todos aqueles movimentos que você fez durante todo aquele tempo vão ficar registrados em uma única imagem. Ou seja, se eu passo a minha mão aqui agora, todo esse movimento que a minha mão fez vai ficar capturado em forma de um borrão. Isso é bem interessante, porque você pode criar efeitos muito legais com isso. Outro exemplo interessante de fotografia em longa exposição, tá? Chamado light painting. Eu vou colocar algumas fotografias aqui de light painting que eu já fiz. Isso lá no Brasil ainda, eu trabalhava com eventos também. E eu tinha algumas fotografias que eu fazia e tal, numa cabine, enfim. Eu mesmo fiz a cabine e tal. E as pessoas faziam as fotos ali e tal, não sei o que, e a gente utilizava essa técnica de light painting. Vou colocar aqui como exemplo para vocês, no caso, essas cores, né? Essas luzes que vocês vão ver nessas fotos, elas eram feitas a partir de sabres de luz de Star Wars ou lanternas LEDs distintos, né? Por exemplo, a pessoa estava aqui na minha frente, eu pegava o sabre de luz e passava por trás dela, ok? E vamos supor, com a luz azul. Então essa luz que começou aqui, ela ia se espalhando, a câmera estava com o obturador aberto, até formar, né, o que vocês veem na fotografia. Nesse caso específico tem uma outra técnica aliada, que é o uso do flash, porque na verdade eu fazia esse movimento com sabre de luz ou com as lanternas com LED, com o local, o ambiente todo escuro, justamente porque para a única coisa que a câmera pudesse captar fosse a luz que eu estava ali, né, movendo. Então depois eu utilizava o flash para poder iluminar o meu assunto também. Mas isso a gente pode falar mais pra frente,
é assunto para uma outra coisa. Vocês já viram algumas fotografias de cidade e tal, de estradas, onde tudo tá parado, né? E você vê nas ruas aquele risco, né? Aquele traçado de luz. Isso nada mais é do que uma fotografia em longa exposição, um light painting, né? Que significa pintar com a luz. Ou seja, você coloca a sua câmera num tripé, lógico, porque senão você vai tremer. Inclusive, é muito aconselhável que quando vocês vão fotografar em longa exposição, vocês utilizem o tripé. Porque eu acho muito improvável, a não ser que você tenha habilidades, sei lá, super-humanas, que você consiga segurar a sua câmera, por exemplo, 4 segundos sem mover nada, para não borrar a sua imagem de forma indesejada e não da forma que você quer capturar, de repente, o seu assunto. Essas fotografias são feitas justamente em longa exposição. Você coloca sua câmera no seu tripé, seta ali a quantidade de tempo de exposição que você quer, seja no que você já pode setar na câmera, que se eu não me engano são 30 segundos ou 25 segundos, depende da câmera, né? Ou se você quiser mais que isso, você utiliza o modo bulb. Tem várias formas de você utilizar aí a longa exposição e simplesmente deixa sua câmera fazer o trabalho dela. Ela vai manter os prédios e tal, a rua do jeito que está, porque elas não estão em movimento. Porém, tudo que está se movendo, às vezes uma pessoa que está atravessando a rua, os carros e tal, vão formar esse borrão. E aí dá esse efeito das luzes e tal, que vocês veem bastante fotografias, principalmente cidade grande. Então, pessoal, é basicamente isso com relação à velocidade de obturador, com relação ao tempo de exposição. É uma outra forma de você controlar a quantidade de luz que entra no seu sensor, certo? O obturador vai se abrir e fechar em proporções e velocidades diferentes, de acordo com o que você quer que entre de luz ou não no seu sensor. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, enviar lá no Instagram. Como sempre, o link para o meu Instagram, tanto meu pessoal quanto o meu Instagram de fotografia, tá aqui na descrição do vídeo, só vocês darem uma olhada lá. Se puderem seguir e tal, essas coisas todas, né? Dar like lá nas últimas fotinhas, né? Acompanhar os stories, tem bastante coisa lá. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo que vamos tratar de ISO. Então é isso aí, galera. Até a próxima.